Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula de matemática. Bom, nesta aula de matemática, nós vamos falar sobre geometria espacial, mais especificamente, vamos falar do tetraedro regular. Bom, o prefixo tetra já indica quatro. Tetraedro é essa pirâmide que você está vendo aqui, né? Por que tetraedro? Porque ela é uma pirâmide em que a base é um triângulo equilátero e essas três faces que você está vendo, essas faces laterais, são triângulos equiláteros iguais ao da base. Então é isso. O tetraedro regular, ele é uma pirâmide em que a base é um triângulo equilátero e as três faces laterais são triângulos equiláteros. Todos os quatro triângulos, a base e os três laterais, triângulos congruentes. Muito bem. Vamos ver alguns elementos importantes aqui do tetraedro. Primeira coisa importante é que nessa base aqui, você já consegue ver aqui um ponto, né? Que esse ponto aqui é a letra E, ele é o centro do triângulo da base. É, Esse segmento que você vê agora aqui, olha, D, e vai até o centro da base, do vértice da pirâmide aqui, que é o ponto D, até o centro da base, é a altura da pirâmide. Altura, a gente tem aqui a letra para altura, a letra H, tá aqui o H. Um outro elemento importante é esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui, olha, que vai, ó, esse ponto aqui agora, o ponto F, ó, esse ponto aqui. Ele é o ponto médio dessa aresta da base da pirâmide, e esse segmento que vai do centro do triângulo da base até esse ponto médio é o que a gente chama de apótema da base. Um outro elemento importante foi esse aqui que surgiu agora, olha, que vai sobre essa face aqui, que vai do vértice aqui em cima até esse ponto médio dessa aresta da base, que é o apótema da pirâmide. Então, esse apótema da base, a gente usa a letra M, tá aqui a letra, opa, tá aqui a letra M, e o apótema da pirâmide, a gente vai usar a letra G. Aqui o H, que é a altura, e a letra G. Tá aqui a letra G, olha só, para o apótema da pirâmide. Eu vou ocultar essa pirâmide um pouquinho, só para a gente ver o que que resulta, né? Quando a gente esconde a pirâmide, ó, esconde a pirâmide, o que que a gente vê aqui? A gente vê um triângulo, ó, é um triângulo retângulo. Então, esse triângulo retângulo, é claro, né? Para todo triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras. Então, se você conhece, por exemplo, a altura e conhece o apótema da base, você usa o teorema de Pitágoras para calcular a hipotenusa, que seria o apótema da pirâmide. Se você conhece o apótema da pirâmide G e conhece o apótema da base M, você usa o teorema de Pitágoras para calcular o cateto, a altura, que é o cateto desse triângulo retângulo. Então, é um triângulo retângulo formado pelos catetos altura do tetraedro regular e esse apótema da base. E o apótema da pirâmide, a hipotenusa. Então, vamos voltar aqui para o tetraedro. Está aqui. Então, vamos ver agora. Nesse vídeo, eu não vou resolver nenhum problema. Eu só vou mostrar para você a, as fórmulas para a gente calcular isso depois. E o cálculo, resolver problemas, eu vou resolver nos próximos vídeos. Então, vamos passar aqui para. Eu tenho essa aula escrita, cadê ela? Está aqui, ó. Então, olha só. Apótema do tetraedro regular, que a gente chama de G. Quando você olha para a face da pirâmide, ela é um triângulo equilátero. O apótema vai ser esse segmento aqui, que ele une o vértice até o ponto médio de um dos lados. Foi o que a gente viu aqui no GeoGebra, ó. Olha o apótema G da pirâmide. Ele une o vértice ao ponto médio de um dos lados. Então,
São tantas janelas que eu tenho que procurar aqui, tá certo. Então, olha só, como é que a gente vai fazer, então, para calcular esse apótema da pirâmide? Ele é a altura do triângulo equilátero. E como é que a gente calcula mesmo a altura do triângulo equilátero? Olha só, o apótema da pirâmide, né, do tetraedro, que a gente chama de G, esse G vai ser igual à altura do triângulo equilátero. E como é que a gente calcula a altura do triângulo equilátero? É o lado do triângulo equilátero, que eu vou chamar de A. Por que que eu chamo de A? Porque ele aqui, ó, é a aresta da base. Ó, é uma aresta dele, tá vendo? É a medida do lado do triângulo e ele é a aresta do tetraedro. Então, tem uma fórmula específica para isso, né? Para calcular a altura do triângulo equilátero, que é a aresta raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, para eu calcular o apótema G, se eu sei a medida do lado da aresta desse tetraedro regular, basta substituir essa fórmula, que é equivalente à altura do triângulo equilátero. Agora, vamos passar aqui na sequência. Vamos baixar aqui, olha só. Ó, o resultado estava escrito aqui. Apótema da base, que é aquele M. Então, aqui, olha, o apótema aqui embaixo, ó, o M, que liga o centro até o ponto médio de uma das arestas da base. Quanto é que mede isso aqui? Bom, vamos aqui no. Voltar para o GeoGebra. Peraí, cadê o GeoGebra? Está aqui. Ó, vamos voltar para o GeoGebra. Eu vou sair desse plano aqui 3D e vamos para o plano 2D, porque você está vendo aqui, esse triângulo agora, ele é o triângulo da base. Então, observe aquele segmento, né, o apótema da base. Olha ele aqui. Uma coisa importante. Esse ponto aqui, eu disse que ele é o centro do triângulo, né? E, de fato, quer ver por que que ele é o centro? Porque se eu quiser desenhar aqui um círculo, ó, um círculo dado o centro de um dos seus pontos. Ó, o centro é esse aqui e um dos seus pontos está aqui. Então, observe que esse círculo passou por todos os vértices do triângulo. Então, esse ponto ele é o centro dessa circunferência. E ele é o centro desse triângulo que está inscrito nessa circunferência. Bom, agora eu vou esconder esse círculo, porque ele não, e aquela circunferência, porque não é do nosso interesse. Eu vou traçar aqui um segmento que vai partir, ó, do ponto A até esse ponto F, que vai ser essa altura. Olha só, o segmento do ponto A ao ponto F. Está aqui, ó. Ele é uma altura. Eu vou traçar agora uma outra altura. Observe que essa altura passa pelo centro, né? Eu vou traçar agora uma outra altura. Eu vou pegar aqui do ponto desse vértice C até essa base aqui. Essa aqui de baixo, tá? Que é o segmento AB. Então, primeiro tem que achar o ponto médio do segmento AB. Ó, ponto médio A, B, tá aqui, ó. Ponto G é o ponto médio. Então, eu vou tirar esse ponto G daqui, passar aqui para baixo, e eu vou, então, traçar esse segmento, ó, que vai do C até o G. Então, é mais uma altura desse triângulo. Observe que as duas alturas passaram pelo centro, se encontraram nesse mesmo ponto, que é o centro de gravidade, que é o centro do triângulo. Vou traçar a terceira altura também, olha só. Ó, é do ponto B, vai passar pelo centro. Vamos achar primeiro aqui vou apagar esse segmento. Deixa eu só apagar aqui. Bom, vou achar o ponto médio do AC aqui, ó, desse outro lado aqui. Então, o ponto médio do AC. Está aqui o ponto médio, que é o H. Vamos mover esse H para cá, só para ele não atrapalhar o nosso desenho. E agora o segmento, olha, que vai de B até o ponto médio, que é mais uma altura. Então, esse triângulo tem três alturas. Todo triângulo tem três alturas. E, e elas se encontram no centro do triângulo.
Elas se encontram, ó, no caso do triângulo equilátero, elas se encontram aqui no centro do triângulo. Bom, existe uma propriedade importante da altura. Esse ponto aqui, que é o centro, eu vou esconder aqui duas alturas agora, olha só. Vamos ficar só com aquela primeira. Esse ponto aqui, ele dividiu a altura inteira na razão 2/3, ó, do vértice até o centro e 1/3 do centro até o ponto médio, até o lado desse triângulo. Então, se essa altura aqui mede 9, é porque do vértice até o centro mede 6. Do centro até o lado do triângulo mede 3. Então, é 2/3 da medida do vértice até o centro e do centro até o lado do triângulo, até o ponto médio desse lado do triângulo. Então, isso significa que aquele apótema da base, ó, escondi essa altura também. O apótema da base que a gente quer calcular, ele vale 2/3 da altura. Então, se você quiser calcular a medida do apótema da base, você calcula a altura do triângulo equilátero e ele vale 1/3. 1/3. Divide por 3. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui no... Olha, a altura do triângulo equilátero, que nesse caso do tetraedro coincide com o apótema da pirâmide, a gente já tinha calculado aqui. Então, vamos calcular aqui o apótema da base, que a gente chama de M. Então, esse M vai ser igual, olha só, é a altura do triângulo equilátero dividido por 3. Então, esse resultado, olha só, quando a gente divide por 2 e divide por 3, isso é o mesmo que divide por 6, porque 2 vezes 3 dá 6. Opa, isso aqui não era uma setinha. Então, ó, de novo, é a raiz de 3 sobre 6. Então, a altura, perdão, o apótema M, que é o apótema da base, é a aresta raiz de 3 sobre 6. Bom, para demonstrar agora a fórmula da altura do tetraedro regular, então, olha só, a altura M é H, né, do tetraedro. Essa altura do tetraedro, a gente tem aqui o triângulo retângulo. Vou voltar para o GeoGebra aqui, ó. Agora, olha, na janela 3D. Você, ó, a altura, ele é o cateto do triângulo retângulo, em que o outro cateto é M e o outro cateto, e a hipotenusa é G. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, a gente quer calcular o H, que é a altura. Então, H ao quadrado vai ser igual a G ao quadrado menos M ao quadrado. Ora, o M a gente encontrou aqui. É só substituir. E o G a gente encontrou aqui em cima. Então, é só substituir. Então, a altura ao quadrado vai ser igual ao G, que é a aresta raiz de 3 sobre 6, não, sobre 2, perdão. Olha, ao quadrado, menos o M, ó, que é a aresta raiz de 3 sobre 6. Então, é aresta raiz de 3 sobre 6 ao quadrado. Bom, eu não vou desenvolver aqui, passo a passo, essa equação aqui, né, para deduzir a fórmula, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, né, mais longo do que ele já está ficando. Mas olha só, eu tenho esse desenvolvimento aqui, que é a altura do tetraedro regular. Então, veja, olha, eu substituí a aresta raiz de 3 sobre 2 é o G, a aresta raiz de 3 sobre 6 é o M, que eu substituí. Aí eu fiz as contas aqui, né? Elevei ao quadrado, subtração de frações com denominadores diferentes, uma é 4, outra é 36, fiz o MMC,
reduzir ao mesmo denominador, um denominador comum, subtraí, simplifiquei e achei a altura aqui, que é a aresta raiz de 6 sobre 3. Então, quando você resolver problemas sobre o tetraedro regular, é aresta raiz de 3 sobre... não, a raiz de 6 sobre 3, ó. Então, quando você resolver problemas sobre o tetraedro regular, ou você se lembra dessas fórmulas, ou você utiliza todo o raciocínio que eu utilizei agora. E observe, olha, sempre em função daquele triângulo retângulo. Vamos ocultar aqui de novo o tetraedro, só para você lembrar aqui, ó, olha o triângulo retângulo aqui, ó. Olha ele. Então, sempre em função desse triângulo retângulo, você usa o teorema de Pitágoras para descobrir o que você precisa. Então, assim, para calcular a área total, você vai calcular a área de uma face, que é um triângulo equilátero, e multiplica por 4. Então, como é que fica a área, né, vamos mostrar aqui a fórmula. A área total do tetraedro. Bom, a área de um triângulo equilátero é a aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que são 4 triângulos iguais a esse. Aí você multiplica por 4. Então, 4 dividido por 4, você simplificou. Então, essa área total vai ser igual... O que sobrou aqui? Aresta ao quadrado, raiz de 3. Então, se você se lembrar dessas fórmulas, aplica a fórmula direto, fica rapidinho. Você vai resolver, vai calcular a área total, vai calcular o apótema da pirâmide, né, do tetraedro, o apótema da base, vai calcular a altura do tetraedro, se você se lembrar dessas fórmulas. Se não se lembrar, use esse raciocínio que eu estou utilizando aqui. Bom, agora nós vamos falar sobre o volume do tetraedro, né? Bom, a gente sabe que a área da base, que é a área do triângulo equilátero, é dada por essa fórmula aqui, que é aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E que a altura do tetraedro é aresta raiz de 6 sobre 3. Bom, por que eu estou exaltando essas duas fórmulas? Porque o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base multiplicado pela altura. E lembre que o tetraedro é uma pirâmide. Então, vamos substituir, ó, a área da base e a altura. Então, como é que vai ficar? O volume será 1/3, a área da base, aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é a aresta, raiz de 6 sobre 3. Bom, o que a gente pode melhorar disso aqui, né? A gente pode multiplicar os denominadores, ó. 3 vezes 4 vezes 3, que vai dar um denominador 36. O numerador, raiz de 3 vezes raiz de 6, dá raiz de 18. E a ao quadrado vezes a, dá a ao cubo. Bom, então o que a gente pode simplificar disso aqui? Vamos fazer aqui um rascunho da raiz quadrada de 18, né? Olha, raiz quadrada de 18 é o mesmo que raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 2. Ora, a raiz quadrada de 9 é 3. 3 raiz de 2. Então, ao invés de escrever raiz quadrada de 18, eu posso escrever 3 raiz de 2. Então, vai ser ao cubo vezes 3 raiz de 2, que era a raiz quadrada de 18, sobre 36. Bom, mas agora eu posso simplificar o 3 com 36. Ambos são divisíveis por 3. 36 por 3 dá 12. Então, a ao cubo, raiz quadrada de 2 sobre 12. E essa, então, é a fórmula para o cálculo. Essa é a fórmula para o cálculo do volume de um tetraedro. Bom, então eu espero, com essa aula, aqui eu não resolvi nenhum exercício, eu só mostrei as fórmulas do tetraedro. Se você se lembrar dessas fórmulas, você consegue
de maneira muito fácil, resolver problemas envolvendo tetraedro. Se você não souber, não lembrar das fórmulas, use todo o conhecimento que você tem sobre pirâmides. E se não tem esse conhecimento, sugiro que estude. Lá no meu canal você vai ter outros exercícios sobre pirâmides. Muito obrigado. Tchau.